Voltamos com o último bloco do cenário político. Nós continuamos já com a participação do pessoal de casa. Tem muita participação, viu, Cláudia? É exemplo daquela época que você participava do cenário político, ainda como vereadora, que a gente nunca conseguia fechar todas as perguntas. Muita gente participando. Nós temos aqui a participação que ele mandou ainda antes do programa começar, Evandro Medeiros, quer saber da ex-prefeita Cláudia, qual a relação dela com a ex-governadora Rosalba Ciarline, força política que ajudou a ser eleita prefeita de Mossoró em 2012. É o Evandro Medeiros, do Liberdade 1. Eu complemento aqui, o Paulo do Alto São Manuel pergunta se a senhora se arrepende de ter sido aliada de Rosalba. Eu tenho muito respeito por Rosalba, pela governadora, pela prefeita. Aprendi muito com ela, participei da gestão e a relação é ótima, amigável, né? E tenho muito respeito por Rosalba Ciarline. Temos muitas participações aqui, algumas parecidas, o Rafael Adelino da Barrocas, o João Batista da Abolição 2, o Paulo da Abolição 4, todos pediam uma avaliação da senhora a respeito da administração atual, que a senhora falou agora há pouco, digamos, devolvendo assim para o telespectador, e ele comenta aqui, as empresas contratadas estão atrasadas, postos de combustível, está faltando óleo, o lixo está espalhado pela cidade, enfim, como é que a senhora avaliaria essa gestão que a senhora falou há pouco, né? Mas eu agradeço a participação deles, que é muito importante. Uma pergunta sobre a avaliação da administração também foi enviada pelo Facebook por Igor Jadson, e o Igor Jadson complementa o que a senhora achou dele ter se habilitado no processo contra a senhora lá em Brasília, depois de a senhora tê-lo feito presidente da Câmara. É um instrumento que é usado jurídico, né? Se habilitar nos processos, algo natural, normal, com muita tranquilidade estou conduzindo isso. Temos aqui a pergunta do Antônio Carlos do Boa Vista, pergunta como a senhora se sente em ver coisas que a senhora construiu em 10 meses, projetos estarem sendo destruídos na atual gestão. Me sinto triste, porque a gente vê a cidade de uma forma ou de outra tendo uma parada, mas tenho a esperança muito grande de poder retomar os projetos a partir de onde nós deixamos. Falando em retomada, aqui o Ivan do Bom Jardim disse que não se preocupe, que a senhora vai voltar à Prefeitura Municipal e, segundo ele, ainda disse, vai sobrar vereador do DEM. Agradeço a participação de Ivan. Débora Vaz, aqui no Facebook, diz o seguinte, ela faz um texto pouco grande, eu vou tentar resumir, Débora. Ela diz que a senhora dedicou toda a sua vida à gestão da coisa pública e depois de tudo que passou em 2013, o que ainda motiva a servir as pessoas? Qual o sentimento que carrega pelos processos que vinha conseguindo junto ao governo federal e que foram perdidos por falta de continuidade da atual gestão? Quero agradecer a participação de Débora e dizer o seguinte, realmente nós conseguimos na nossa gestão, uma avaliação que foi feita em 4 de dezembro de 2013, quando nós vimos que tinha 580 bilhões em investimentos garantidos para a cidade de Mossoró. E ver hoje que nada disso se concretizou realmente nos deixa triste. Mas quero dizer a Débora que mesmo que tenha passado por todo esse processo que nós estamos passando, desgastante, triste, eu não me arrependo e não abro mão de acreditar nas pessoas. Eu acredito no cidadão, eu acredito na vida, eu acredito na força do ser maior divino que rege tudo. E acredito que tudo vai ser reparado. Temos muitas participações aqui ainda, algumas participações parecidas. O Jaime Ferreira do Centro disse que a senhora está fazendo muita falta como prefeita. Obrigada, Jaime. A Zilene da Abolição também, que da Abolição 4 sentimos muito a falta da gestão de Cláudia Regina, desejamos a sua volta. A Lúcia do Boa Vista disse que não votou na senhora, mas disse que Mossoró era mais feliz com Cláudia. Obrigada, Lúcia. E a Maria Giane, do Santa Delmira, disse que o povo clama pelo retorno, pela falta da gerência da atual gestão. Obrigado, e a Fátima, do aeroporto, diz que também continua sendo a mesma pessoa, você mora no meu coração. Obrigada, Fátima. Nós temos aqui o Thaleson no Twitter. O Twitter está quase humanamente possível da gente acompanhar. Nós temos muitas participações, pessoal. Se eu deixar alguém de fora, por favor, é porque nosso tempo é curto. O Thaleson Pereira pergunta se a senhora traiu Rosalba quando votou contra ela no processo do DEM durante as convenções do ano passado. Thaleson? Thaleson. Não é questão de traição. É questão de acompanhar a decisão, que nessa decisão eu não tinha muita alternativa.
né, a alternativa de poder acompanhar o meu partido. Então, não se trata de traição, nunca. Até porque nós acreditamos na força do trabalho das pessoas. E acreditamos que esse trabalho ele tem que ser restituído. Aqui temos a participação da Antônia da Barrocas. Ela pergunta como a senhora se sente vendo os moçoroenses pedindo a sua volta. Me sinto extremamente sensibilizada, me emociona, me enche de esperança e acredito que tudo isso que nós estamos passando é só uma vírgula. O ponto final vai ser a vitória da esperança, a vitória do povo de Mossoró. Só me fortalece essas manifestações. Américo Bento, aqui no Twitter, pergunta como o DEM pode trabalhar para ajudar Mossoró a sair da crise administrativa em que se encontra. Emprestando, Américo Bento, a experiência de pessoas que, de uma forma ou de outra, sabe administrar e acredita que na hora que a gente junta com a participação popular e com um quadro técnico competente, se consegue superar as crises. Aqui o Alberto do Boa Vista pergunta se é verdade, há muitos boatos sempre nas redes sociais sobre possível retorno da prefeita Cláudia Regina. Se é verdade que a senhora já vai reassumir a prefeitura em agosto. Como é que andam esses processos, afinal de contas? Não existe um prazo, não é isso? Exatamente. Alberto, não tem um prazo definido. Nossos processos estão conclusos, à espera de ser pautados, mas nós acreditamos que na hora que for levado à apreciação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, nós conseguiremos ser absorvida porque nada nos envolve. E nós acreditamos na força da justiça e na força da justiça divina. Temos umas participações aqui também nesse sentido. O Gilson do Alto São Manuel também pergunta se é possível o retorno da senhora à Prefeitura Municipal. Sim, nós acreditamos e temos a esperança. Estou confiante que isso se concretize, porque não tem coisa pior do que você estar submetido ao que eu estou, a um processo de uma forma ou de outra injusto. Você não dever nada e ter que pagar. Então eu acredito na força da justiça e que vai se reparar essa situação. Nós temos aqui a participação. Caiu minha internet, Marcelo. Você tem alguma pergunta aí? Temos aqui a Maria da Abolição 3. Ela fala o seguinte, ela diz, olha, a senhora fala que não se deve usar a máquina em favor do poder, mas a senhora acabou tendo um mandato cassado. Ela faz esse comentário, Maria da Abolição 3. Maria, eu quero dizer a você que nós somos frutos de uma história que foi construída e que não foi constatada. E é nisso, nessa inocência que a gente acredita. Eu tenho condições de olhar nos olhos das pessoas de Mossoró. Eu tenho condições de andar nas ruas de Mossoró, porque nada devo e nada temo. E eu acredito que essa justiça vai se fazer concretizar. Eu sei que tem muita coisa para acontecer ainda, mas onde a senhora particularmente gostaria de estar, politicamente falando, na eleição de 2016? Estar na cidade de Mossoró, servindo ao povo de Mossoró, junto com o povo de Mossoró. Porque é assim que a gente sabe trabalhar. A gente não sabe fazer outra coisa, Marcelo. A vida inteira nós estivemos nessa cidade, nas pontas das ruas. Aonde você perguntar, na periferia da cidade de Mossoró, vai encontrar trabalhos que nós fizemos com a comunidade, fizemos com as igrejas, no combate às drogas, na condição de proporcionar uma qualidade de vida melhor para a população, de ouvir a população, as suas solicitações e chegar com o trabalho nosso, de uma forma concreta. Eu fui vereadora e o meu mandato foi exercido todinho debaixo dos postes. Poste de energia elétrica, a gente fazia reunião, cada um trazendo seus tamboretes de sua casa para dizer o que precisava. E eu ouvia a população, ia para a tribuna da Câmara, levar a reivindicação da população. Quando fui prefeita, amanhecia o dia nas pontas das ruas. Amanhecia o dia nas unidades básicas de saúde para ver as filas. Chegava ao meio-dia de um domingo, numa UPA, porque me disseram que lá estava sem médico. Porque eu acredito que o que olhos não vê, coração não sente. E acredito que a força do trabalho se concretiza e tem uma força muito maior
quando a gente vai e escuta a população e faz o que ela quer. Porque quem paga o gestor público é o cidadão comum com seus impostos. E é a ele que a gente deve toda e qualquer satisfação. Então, para mim é muito confortável dizer isto. Aonde eu quero estar em 2016? Eu quero estar no meio da rua de Mossoró, com o povo de Mossoró, seja em qual condição for, podendo prestar um trabalho a favor do povo de Mossoró. No Twitter, Bruno Simão pergunta o que Mossoró precisa nesse momento. Para ser rápida, Mossoró precisa de paz. E a paz começa dentro de cada um de nós. Bruno Simão, Exatamente. A paz começa dentro de cada um de nós. A violência está tomando conta da cidade. E se eu não tomar uma atitude a partir de mim, para poder estender a minha família, para poder estender a minha calçada, poder estender a minha cidade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto, foi muito exitoso, Mossoró pela Paz. Quando a gente juntava o segmento organizado, a população, as igrejas, as instituições de um modo geral, e encontrava alternativa de solução para a violência. Foi assim que surgiu a Base Integrada Cidadã, lá do Santo Antônio, que surtiu tanto efeito, que hoje não funciona mais. Foi o apelo de uma cidadã, Dona Júlia, que olhou para mim e disse: Cláudia, eu queria lhe pedir um favor. Eu pensei que era alguma coisa assim, material. Ela disse: eu queria ter o direito de sentar na minha calçada, que fazem 13 anos que eu não posso. Eu moro na Estrada da Raiz, ela está me escutando e ela sabe que isso foi desse jeito. Eu voltei para a prefeitura, reuni os secretários, temos que dar uma solução. E daí surgiu a Base Integrada Cidadã, que era um projeto com a polícia, mas não era só a polícia na rua, Marcelo. Eram os trabalhos sociais que envolvia caminhando lado a lado. Foi um banho de luz que nós demos no Santo Antônio. Foi a pavimentação que foi recuperada, porque isso gera insegurança. Foi arrumar o posto de saúde de lá para não ter filas. Quando você junta as forças vivas e norteia com foco de uma única situação, que era garantir segurança à população, tudo se transforma. E Mossoró precisa disso. Mossoró, nesse momento, precisa de muita coisa, mas precisa principalmente de paz. Nós temos João Carlos no Facebook, pergunta se Cláudia se sentiu traída pelos militantes que estão com Silveira. Eu respeito as decisões das pessoas. Eu não me sinto traída, eu respeito. Assim como gosto que as pessoas também respeitem algumas decisões que a gente tem que tomar. Então, cada um faz a sua escolha, a gente respeita, mas a gente caminha ao lado de quem a gente confia. Queria agradecer a participação da senhora. Felizmente, muitas perguntas, muitas participações aí, mas o tempo já está esgotado. Não demore muito a voltar, espero. E, claro, agradecer a participação de vocês de casa na noite de hoje. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Carol. Queria agradecer a todos que participaram aqui no Twitter, aqui no Facebook. Tem muitas palavras, tem muitas perguntas, muitas palavras de apoio também. Cláudia Regina, Richardson, Célia, Micaele, Américo Bento, Igor Samuel, Larissa Cibele, José da Silva, o Filho, Nádia Moraes, Sueli Menezes. Tem muita gente aqui participando no Twitter. Aqui no Facebook também tem muita gente dando palavras de apoio. Rodrigo Ravo diz que quer ver a participação dele lida, desses seus sentimentos de alegria para com Cláudia Regina. Parabeniza pelo trabalho que sempre desenvolveu pelo povo moçoroense antes mesmo de ingressar na política. Obrigada, Rodrigo, pela participação e agradecer também a todos vocês que participaram, João Batista, Cleiton Lopes, Otávio Lopes, Emily Vale, também Mari, História, também Isabelle Silva e aí todas as participações de vocês que estão sempre aqui com a gente participando. Cláudia Regina, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente no novo cenário político. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pela participação de todos os telespectadores e quero aqui agradecer as orações, as torcidas, os abraços, os olhares carinhosos e quero dizer que todas essas manifestações me mantiveram de pé até aqui. A força de Deus e o seu abraço e a sua participação. Muito obrigada do fundo do coração.
Nós é que agradecemos pela atenção, Cláudia. E também agradecer a Catarina Vitorino, que participa por aqui. Manda um abraço para a Cláudia Regina. A você, mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Amanhã esperamos vocês, 6h45 da noite, ao vivo. Tenha uma boa noite e até lá. Cenário Político. Oferecimento. Concrete. Tudo para a sua casa em um só lugar.